Saudações fraternas a todos os amigos e irmãos que nos acompanham aqui nas redes de transmissão do Grupo Espírita Fraternidade, GEAF, localizado no Distrito Federal, em Brasília, especificamente na Asa Sul. E aqui nós vamos iniciar hoje um novo estudo, de um novo livro, que nós possamos aproveitar esses ensinamentos para que possamos adicionar mais conhecimento na nossa trajetória espiritual, nessa escola em que estamos vivenciando, todos esses nossos aprendizados aqui na Terra. Então, agradeço a oportunidade do trabalho, quero saudar a todos com muita paz e muita luz, muita harmonia, e que nós possamos tirar bons proveitos do estudo da noite. Inicialmente, nós fazemos uma leitura inicial, depois a prece e vamos iniciar o nosso livro aqui, tá bom? Então, a leitura que eu escolhi para essa noite foi a do Ceifa de Luz, que é um livro que eu já tenho de costume aqui nas minhas palestras na casa, no GEAF, transmitidas pelos canais aí da internet. Então, eu escolhi uma mensagem hoje que ela bem que vai também alinhar com a nossa leitura, o nosso estudo da noite. Então, essa mensagem, ela está no capítulo 26 do livrinho Ceifa de Luz. Em nossas mãos, intitulado Em Nossas Mãos a mensagem. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, disse Jesus, e isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições do espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada liberação a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor da maneira que te pareça mais justa e na extensão de que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio, no instante oportuno. Segundo, é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele. Mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-se e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Ou seja,
são as virtudes que recebemos, né? Os encargos quer dizer tudo aquilo que o Senhor nos concedeu quando nós, né, as possibilidades, né, de aprendizado nessa encarnação. Quando nós viemos aqui, né, nós recebemos, vamos dizer assim, as tarefas, né, que elas vão estar condicionadas aí ao nosso plano reencarnatório, né, como também todas as lições, né, que vamos aprendendo aí durante o nosso percurso. Então vamos fazer a nossa oração, elevando os nossos pensamentos até Jesus. Jesus, bondoso e amado Mestre, nos ampare nesse momento desse estudo, que a espiritualidade amiga nos envolva e abra o nosso coração e os olhos da nossa mente, para que nós possamos aproveitar esse estudo com muita alegria e muita harmonia em nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos transmiti-los a todos aqueles que necessitam. Obrigado, graças a Deus, e que assim seja. Então vamos iniciar, né, esse livro aqui, que é o Contos e Apólogos, né? Esse livro é do Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos. Como Humberto de Campos, né? O nosso querido Humberto de Campos é o repórter do além. O repórter do além que vem trazer notícias, esses contos, esses ensinamentos, né, que são apólogos, para nós, para que nós possamos refletir nesses aprendizados que são exemplos que traz aqui de pessoas, né, esses personagens que ele decorre nesse livro, que nós possamos nos introduzir a esses personagens, para que nós possamos espelhar as atividades, as tarefas, a nossa missão, vamos dizer assim, tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, que nós possamos nos espelhar nessas lições, que são contos, que são verdades, porque são comparações, vamos dizer assim, com tudo aquilo que ocorre no nosso dia a dia. Então, a lição que nós vamos tratar hoje é a lição 4, o faroleiro desprevenido. O soldado Teofrasto, homem de excelente coração, fora nomeado faroleiro por Alcebíades, na expedição da Sicília, a fim de orientar as embarcações em zona perigosa do mar. Por ali, rochedos pontiagudos esperavam sem piedade as galeras invigilantes. Ainda mesmo fora da tempestade, quando a fúria dos deuses não soprava cintilante sobre a terra, derribando casas e arvoredo, os pequenos e grandes barcos eram como que atraídos aos penhascos destruidores, quais ovelhas precipitadamente conduzidas ao matadouro. Quantos viajantes haviam já perdido a vida e os bens na traiçoeira passagem? Quantos pescadores incautos não mais regressaram à benção do lar? Ninguém sabia. Preservando, porém, a sorte de seus comandados, o grande general situou Teofrasto no farol que se erguia na costa, com a missão de iluminar o caminho equérreo dentro da noite, né? Que é aquela posição, né? Que fica ali o faroleiro iluminando, né? O mar, né? Tem muito isso aqui em praias, né? Aqui no Brasil. Para garantir-lhe o êxito, mandou-lhe emissários com vasta provisão de óleo puro. O servidor honrado com semelhante mandato permaneceria no Ministério da Luz contra as trevas, defendendo a salvação de todos os que transitassem pelas águas escuras. De início, Teofrasto desenvolveu sem dificuldade a tarefa que lhe competia. Findo o crepúsculo, mantinha a luz acesa e revelando a rota libertadora. Quando os vizinhos, porém, souberam que o soldado guardava um coração terno e bondoso, passaram a visitá-lo a miúde. Realmente,
estimavam nele a cordialidade e a doçura, mas o que procuravam no fundo era a concessão de óleo destinado às pequenas necessidades que lhes eram próprias. O soldado, a breve tempo, era cercado de envolventes apelos. Antifon, o lavrador, veio pedir-lhe o meio barril de combustível para os serões de sua fazenda. Eunice, a costureira, rogou-lhe 2 ânforas cheias para terminar a confecção de algumas túnicas além das horas do dia. Eubolo, o sapateiro, alegando que o pai agonizava, implorou-lhe a doação de alguns pratos de azeite, a fim de que o genitor não morresse às escuras. Crisóstomos, o fabricante de unguentos, reclamou 5 potes destinados à manipulação de remédios. Cursiro, o negociante, implorou certa cota mais elevada para sustento de algumas tochas. Todos os afeiçoados das redondezas, interessados em satisfazer as exigências domésticas, relacionaram solicitações simpáticas e comoventes. Teofrasto, atingido na sensibilidade, distribuiu o combustível precioso pela ordem das rogativas. Não podia sofrer o quadro angustioso, afirmava. A requisição, no seu parecer, eram justas e oportunas. Assim foi que, ao término de 2 semanas, esgotou-se a reserva de 12 meses. Olha bem, preste bem atenção, minha gente. Esgotou-se 12 meses, 1 ano, que aquela reserva servia, e prazo de 2 semanas acabou, porque, né, ele foi, todos os pedidos que vinham até eles estavam sendo atendidos. O funcionário não pôde comunicar-se facilmente com os postos avançados de comando, então logo se apagou o farol solitário. Por várias noites consecutivas, os duros penhascos espatifaram embarcações de todos os matizes. Olha a consequência do ato do Teofrasto, né? Prestigiosos contingentes de tropas perderam a vida. Observem. Confiados pescadores jamais tornaram ao ninho familiar. Comerciantes diversos, portadores de valiosas soluções e problemas inquietantes da luta humana desceram aflitos aos abismos do mar. Alcebiades, naturalmente indignado, exonerou o servidor do elevado encargo, recomendando-lhe que fossem aplicadas as penas da lei. O médium cristão é sempre um faroleiro, com as reservas de óleo das possibilidades divinas, em benefício de todos os que navegam a pleno oceano da experiência terrestre, indicando-lhes os rochedos das trevas e descerrando-lhes o rumo salvador. Todavia, quanto deles perdem a oportunidade de serviço vitorioso pela prisão indébita, nos casos particulares que procede geralmente de bagatelas da vida. Que assim seja. Olha, vejam bem o que a gente pode causar de dano na vida das outras pessoas com a questão do nosso livre-arbítrio e de não medirmos as consequências, né? Como essa situação aqui, né? Vamos dizer, essa rota, né? Que já no início da lição falava que ela era perigosa, né? E que realmente o comandante lá, o Alcebiades, né? Colocou esse tarefeiro, né? Esse faroleiro para vigiar justamente para não haver tragédias, né? E acabou acontecendo. Por quê? Ele tinha um óleo ali que esse óleo dava para 1 ano, 12 meses, e ele acabou com 2 semanas, porque chegou ali, vamos dizer assim, são as armadilhas da caminhada que às vezes nós cedemos, né? E com isso a gente acaba prejudicando a vida das outras pessoas. E foi o que aconteceu com o nosso irmão aqui, o Teofrasto. Então, o que a gente pode, né, tirar dessa mensagem? Né? O faroleiro desprevenido. Ele não mediu a consequência do seu ato, né? Ele, por muita,
às vezes até forçadamente, né, as pessoas ali pedindo aquele combustível para ele, para atender às necessidades domésticas, né? Ele se sentiu, pode ser que ele tenha se sentido pressionado e acabou não dizendo não, né? Então, é uma reflexão da nossa responsabilidade quando a gente recebe uma tarefa, para que nós possamos medir a consequência dessa tarefa. E principalmente as tarefas, né, de todas as responsabilidades, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na sociedade, né, a gente sempre tem que estar averiguando. E também as tarefas que nós recebemos, né, como disse o livro ali, em nossas mãos, os encargos espirituais que nós recebemos. Porque aqui é que nós vamos discorrer, né, a questão todo essa caminhada, né, de evolução nossa, justamente nos encargos espirituais, que são a caridade, a benevolência, né? Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. E tem uma comparação, né? Quando fala que esse óleo aqui, né? Que ele fala aqui no final, né, que o médium cristão é sempre um faroleiro com as reservas de óleo das possibilidades divinas. Ou seja, nós todos somos médium, né? Uns em alto ou em menos grau. Mas nós temos a nossa reserva. O que é a nossa reserva? A nossa energia, né? Então, nós não podemos desperdiçar a nossa energia em coisas que não vão trazer benefícios para nós mesmos e para os outros. Então, esse óleo, né? Ele simboliza esses recursos físicos, mentais e espirituais que nós recebemos do alto, né? Então, para cumprir a missão, o médium ele tem que estar conectado, ele tem que estudar, né? E pelo meio de estudo, né, do trabalho, ele vai estar com a sua energia em dias, vamos dizer assim, né? Que tudo requer a boa vontade, a disciplina, o discernimento, né? Que realmente o faroleiro aqui ele não teve. Se a gente não cumprir esses itens, né, a disciplina, o discernimento, o conhecimento, a boa vontade, a gente pode causar o descumprimento ao nosso dever, né? Então a gente tem que ter esse compromisso, né, para que nós possamos realmente avaliar as nossas ações. Então, nós temos também a questão da tarefa mediúnica, né, que ela exige uma disciplina e preparo, né, justamente essa reserva de energia que a gente tem que estudar, que a gente tem que trabalhar, né? Então, nós somos influenciados dependendo dos nossos pensamentos, da nossa comunicação com o alto, né, da nossa mente agitada, às vezes que nós conectamos, né, com energias que não são afins, podendo causar danos, né, negativos para nós. Então, essa lição, ela serve, né, o faroleiro desprevenido, somos nós. Porque, por hora, nós nos também achamos como ele. Não temos, vamos pela emoção, não calculamos os nossos atos, né? A consequência dos nossos atos. Às vezes nós temos que raciocinar. Por quê, né? Dessa causa de atender tantos pedidos ali e não pensar naqueles que realmente iam precisar daquela luz iluminando a rota, né? Para que evitasse aqueles acidentes, né? Então é muito importante que quando a gente recebe uma orientação, a gente seguir, a gente não desviar, porque quando nós recebemos as orientações na casa espírita com relação ao nosso trabalho, né, com uma mensagem, a gente não pode fazer
Tipo assim, será que é isso mesmo? Ficar questionando, não. Gente, a gente tem que confiar na espiritualidade, confiar nos espíritos, né? Porque é eles que nos conduzem a nossa vida aqui na Terra, né? Eles que estão ali tutelando a nossa encarnação, o nosso aprendizado. Então, quando eu coloco o comandante aqui, né, o general, como se fosse Jesus, né? Não é nessa autoridade, não, mas só colocando ali um roteiro. Ó, você segue isso daqui para que não aconteça lá na frente o perigo para as outras pessoas. Então, cada personagem aqui nessa leitura, ela tem uma figura no Evangelho, né? Vamos dizer que o comandante ali é Jesus, o faroleiro é um discípulo que às vezes não acredita nas orientações do mestre, daquele ali que está comandando. Aquelas outras pessoas que foram envolvidas ali são aquelas pessoas que podem estar com uma energia, né? Querendo proporcionar ali uma inquietação no outro. Enfim, então a gente tem que ser bem observador em muitos casos, né? Então, que nós possamos compreender, né, a nossa obrigação, o nosso dever para com os outros também. Foi que ele não compreendeu. Ele não entendeu, ele foi atendendo a pedidos externos, sendo que outros ali, né, foram envolvidos em um acidente por não ter o óleo ali, que é o combustível, né, a luz que iluminar aquela rota. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir nessa mensagem, porque por vezes nós recebemos a luz das lições aqui para que nós possamos salvar a vida das pessoas, mas que nós não temos ali o compromisso, né, de repassar aquela mensagem, né? Porque às vezes nós vamos também refletir assim muito ao pé da letra as coisas, a gente tem que raciocinar, a gente tem que interpretar, verificar ali, ó, e se Jesus estivesse aqui, o que ele iria fazer com esse faroleiro, né? Essa mensagem, ela é muito para nós nesse momento, né? É um momento que nós recebemos uma tarefa, que nós todos recebemos, todos os encarnados, nós recebemos uma tarefa, mas nós que somos espíritas, nós temos mais consciência das nossas tarefas. Então, se nós recebemos aquela tarefa, então vamos nos dedicar, dar-nos o tempo, né? Vamos pedir a Deus que nos dê o tempo, a saúde, o equilíbrio, a boa vontade, né? O conhecimento, para que nós possamos, né, conduzir esses navios que simbolizam, né, os espíritos encarnados que dependem de luz, né? Porque nós podemos ser luz na vida das pessoas. Nós possamos fazer essa condução dessa luz divina, que é o Evangelho de Jesus. Então, o que nós podemos interpretar dessa mensagem? Que nada para nós é privilégio, nem a mediunidade é um privilégio, né? Mas tudo que a gente assume nessa encarnação, dentro do trabalho na casa espírita, na sociedade, tudo aquilo que você for fazer o bem, é um compromisso. É um compromisso. E esse compromisso, ele deve ser exercido com humildade. Humildade. Estudo, disciplina e fidelidade ao dever, né? Como no outro livro que a gente estava estudando, que era o Sol nas Almas, tem uma lição lá chamada humildade. Então, que tudo que a gente for fazer nessa vida, e principalmente no trabalho, no bem, que a gente faça com humildade. Porque André Luiz lá, acho que até Emmanuel, né, que coloca lá, se a gente fizer um pouquinho de humildade, né, exercer a humildade a cada dia, já é um grande avanço
na nossa vida, né? Na nossa vida de aprendizado espiritual. Que nós possamos ser humildes, né? Não termos às vezes nós colocamos, né, muito a questão material, né? Então assim, nós vamos ser humildes para que nós possamos desempenhar as nossas tarefas no bem com alegria, no coração, né? Porque para a gente servir ao Cristo, a gente tem que ter alegria no coração, amor no coração, desprendimento, né? Então, que nós possamos refletir, que essa lição do faroleiro desprevenido sirva para nós nesse momento dessa encarnação tão importante na nossa vida de espírito imortal. Então, eu vou ler aqui para nós finalizarmos antes da prece. É uma mensagem, basta lembrar. Ela é lá do livro Material de Construção. É de Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico. Basta lembrar, se estás na fé cristã e espera tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Não precisamos falar mais nada, né, meus irmãos? É só lembrar de Jesus, porque Jesus, o querido amigo, benfeitor de todas as horas, ele teve também as suas provações, né? O seu suor, o seu trabalho, os deveres que ele teve, mas ele estava ali, firme e forte, na sua caminhada, na sua missão, no seu dever. Então, que nós possamos refletir, que todas as famílias aqui que irão assistir essa palestra, né, online, que nós possamos chegar, né, até essas mensagens, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade, mestre, de nós levarmos a tua mensagem em forma de contos e apólogos a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que o nosso querido Humberto de Campos, mentor da casa, possa estar conosco, possa nos envolver nesses contos e apólogos o nosso coração e abrir as nossas mentes. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, muita luz. E vamos ler aí os livros de Humberto de Campos, de Chico, Emmanuel, André Luiz. Vamos aumentar o nosso conhecimento na doutrina espírita. Que assim seja. Muita paz. Até a próxima.